Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Eu tenho tantas perguntas, eu não sei nem com quem que eu posso tirar minhas dúvidas para avançar nessa matéria. Hoje é sábado, eu tenho que esperar até semana que vem para resolver. Me ajuda! A nova turma pro Enem vai te ajudar. Com o nosso Tira Dúvidas 24 horas, você envia a sua dúvida a qualquer hora do dia. Eu sei que você assiste muitos conteúdos de aulas por dia, muitas dúvidas podem surgir. Foi pensando nisso que o ProEnem separou uma equipe especializada de professores para te ajudar na sua preparação. Aqui você vai ter disponibilidade total para enviar as suas dúvidas a qualquer hora do dia. Os nossos professores vão te responder por texto, por mensagem e até por áudio. Tá esperando o quê então? Vem para a Turma Enem Pro 360 e mande a sua dúvida pra gente. Estamos ao vivo, estamos online. Cara, eu não consigo ver esse me ajudar e não rir. Eu não consigo, né? Repara que hoje eu tô com uma blusa meio de rapper aqui assim, né? Uma blusa extra GG, né? Cheguei tarde, não tinha blusa do meu tamanho mais. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, né, pra gente ter a nossa aula seria às 7h30, né, acabou passando para 8h30, Dieguinho me salvou aí. Cara, vocês não têm noção, o Rio de Janeiro tem que acabar, não tem que acabar, mano, não tem condições, cara, o trânsito não tá dando mais. Né, o trânsito não tem condições, eu demorei 2h30 para chegar no ProEnem hoje, né, para dar uma aula de 1 hora, não tá fazendo sentido, né? Galera, muito boa tarde para todos, boa tarde não, muito boa noite para todos vocês, né? Vamos seguir com o nosso planejamento, com o nosso programa, não reparem na minha blusa de rapper plus size, beleza? E vamos seguir com a matéria, vamos seguir com o conteúdo. A gente vai falar hoje, né? A gente vai conversar hoje sobre um conteúdo que é o conteúdo de poder. Na verdade, a aula de hoje é uma aula em que a gente vai estar entrando num conjunto de aulas em que a gente vai debater sobre política, né? Política que é uma grande temática, que é um grande conteúdo dentro do vestibular. Ai, Leandro, mas eu não gosto de política. Não é legal, senta lá, mas a política gosta de você. E quando eu falo que a política gosta de você, é porque a política ela se interessa amplamente em te influenciar. Ela se interessa amplamente em te dominar, em te conquistar. Ou seja, por mais que você fale, eu não gosto de política, legal. A política se interessa por quem você é, porque assim ela vai dominar, controlar, decidir, escolher os rumos da sua existência. E aí, tem uma coisa importante a você entender que é o seguinte, quando eu falo de política, existem algumas palavras e alguns conteúdos que você tem que saber. E hoje a gente vai falar sobre uma palavra que é a palavra-chave. Então a aula inteira hoje é sobre uma palavra. E você falou, Leandro, uma palavra? É. Porque a palavra poder é a palavra que movimenta a política. A palavra poder é a palavra que faz a política existir. A palavra poder é a palavra que define o processo de compreensão política acerca da realidade. E a palavra poder é aquela palavra que você sabe o que é? Sabe. Agora me explica. Deu ruim. Você até sabe o que é poder, mas você não consegue explicar o que é poder. Você até sabe o que é a teoria do poder. Agora você não consegue explicar o que é. Tem um monte de palavra assim. Mas eu pergunto assim pra você, o que é liberdade? Você sabe? Sei, me explica. Já era. A palavra poder é uma palavra assim. E a palavra poder, ela é uma palavra que ao longo do processo de história da sociologia, história das ciências humanas de forma geral, ela vai passar por muitas definições. Vai passar por muitas compreensões. Entre as muitas definições, entre as muitas compreensões da palavra poder, vai existir uma que é a mais famosa de todas, que é uma definição criada pelo autor Max Weber.
O sociólogo alemão Max Weber vai dizer uma coisa, que poder é a probabilidade de impor a minha vontade em uma relação, mesmo contra resistências. Ou seja, resumindo essa frase, Weber vai dizer que poder é a capacidade de exercer o que eu quero, mesmo contra a vontade do outro. Poder é a capacidade de exercer o meu desejo, a minha aspiração, aquilo que eu almejo, mesmo que o outro não queira. Então, sempre que alguém consegue fazer o que ela quer, mesmo que o outro não queira, mesmo que o outro não possa, isso é poder. Isso é uma relação de poder. E o poder, gente, ele é algo que você exerce e sofre. O poder é algo que você sofre com o poder, mas você também ganha com o poder. O poder está em todo lugar. O poder é um processo em que a gente sofre e exerce. Ou seja, existem momentos do meu dia, quando eu estou em sala de aula, por exemplo, que eu exerço poder. Hoje estava dando aula em uma turma presencial, né, mais cedo na parte da manhã. E aí estava dando aula e um aluno perturbou um pouco minha paciência. Eu falei assim, ô filhão, para de falar aí, fica quieto aí. Ou seja, consequentemente, eu estou exercendo poder sobre ele, porque eu estou fazendo que ele faça algo que ele não quer. Ele quer falar, eu não quero que ele fale. Então é uma relação de poder. Agora, eu também sofro poder, como qualquer pessoa que, por exemplo, trabalhe, né? Você sofre e exerce poder. O poder é um processo, então, que tem essa relação de mão dupla. As pessoas sofrem e exercem poder em cada momento, em cada condição que ela detém. Beleza? Tem uma outra definição de poder bem famosa, que é a da Hannah Arendt, né? Para quem não conhece Hannah Arendt é uma importante pensadora do século XX, que vai falar o seguinte, olha o que ela diz pra gente. O poder resulta da capacidade humana, não somente de agir ou de fazer, como de unir-se a outros em concordância com eles, sendo os participantes orientados pelo entendimento recíproco e não para o seu próprio sucesso, tendo como fim o entendimento mútuo. Então, repara uma coisa aqui, o poder para Hannah Arendt é uma relação mútua, e isso é importante, porque ninguém tem poder sozinho. Ah, eu tenho tanto poder sobre quem? Ah, sobre mim mesmo. Não, então você não tem poder, indivíduo. Você não tem. O poder é uma relação no qual eu imponho a minha vontade sobre alguém, no qual eu imponho meu desejo, minha aspiração sobre alguém. O poder nunca é algo individual. Ah, eu tenho poder. Não, você não tem. Com quem? Sobre quem? Aonde? O poder, ele é uma via de mão dupla. Ou seja, o poder é uma relação no qual eu tenho e eu exerço sobre alguém. Parece um fantasma que eu estou fazendo assim, né? Mas eu tenho e eu exerço sobre alguém essa relação de poder. Tranquilo? E aí, primeiro, quando eu falo de poder, né, o conceito de poder é o direito de mandar ou de agir com minha vontade sobre alguém. O poder é uma capacidade possibilitada pela autoridade para fazer algo. Então, vou pegar o exemplo da sala de aula, né? Sei lá, eu acho que na minha vida como professor, poucas vezes eu tirei um aluno de sala, né? Mas já aconteceu, né? Já aconteceu, né? A gente não gosta, mas já aconteceu, né? Tudo é a primeira vez. Agora imagina eu, Leandro, tirando um aluno de sala. Tô dando minha aula lá, falo pra caramba, de repente falo assim, ô indivíduo, ô pessoa, né? Sai de sala, tá atrapalhando, né? Isso é uma relação de poder. Por quê? Eu tenho naquela condição, naquele momento, uma autoridade para fazer algo. Né? Então o poder, ele demanda de uma autoridade. Vou te dar um exemplo. Você tem, por exemplo, um filho. Vamos supor que você tem um filho. E você falou, você não vai jogar videogame agora. Você tem autoridade naquela relação. Você tem autoridade naquela condição para poder exercer essa função, para poder exercer essa relação. Estão fazendo bullying com o Pancho ali, ó. Estão falando que a blusa é a blusa do Pancho, né? Pancho, não cai nesse bullying, tá? Não cai nesse bullying. O do Punch é maior, sacanagem, né? Mas vamos lá, olha só. Quando eu falo, né, em relação de poder, né, eu falo de impor uma vontade, né, sobre as demais pessoas. Agora, temos que diferenciar uma coisa que é, poder tem a ver com autoridade? Tem, claro que tem. Quem tem autoridade tem poder. Agora, toda relação de poder é uma relação de autoridade? Não. Claro que não. Eles são semelhantes, são conceitos semelhantes, mas tem uma diferença. O poder é fazer que os outros venham agir por obrigação. Beleza? A autoridade é uma questão de influência, né? Repara que se você tem um pai ou uma mãe que te dá uma ordem que você não quer cumprir,
Se essa pessoa impõe a ordem dela sobre você, mesmo sem você querer, e você constrangido, com medo por algum motivo, exerce essa ordem, essa pessoa exerceu o poder sobre você. Mas se a pessoa fala algo e você, por respeito àquela figura, você, por respeito àquele indivíduo, simplesmente aceita, aquela pessoa tem autoridade. Beleza? Então, a relação entre poder e autoridade ela é tênue, ela é muito próxima, ela é muito interligada, mas é uma relação que acaba ocorrendo dentro da sociedade. Beleza, gente? Tranquilo? E aí? Ah, Leandro, mas eu sofro poder mesmo? Ah, não, porque eu sou uma pessoa, sabe? Eu sou autônomo, eu sou livrão, né? Ninguém manda em mim, sabe? Eu sou tão independente. Meu querido, todo mundo sofre poder. Eu vou te mostrar agora alguns poderes que você sofre. Por exemplo, existe um poder na sociedade que é o poder econômico. Né? O poder econômico é quando existe alguém que tem poder econômico ao ponto de controlar as decisões, decidir os rumos de algo acerca da questão econômica. Quando um banco influencia na política, quando um banco influencia, por exemplo, um candidato, quando um banco, por exemplo, influencia numa relação econômica, é um poder econômico. Uma relação de trabalho é um poder econômico. Quer ver? Vou deixar o Juan agora constrangido. Juan, são 8h42 da noite. Você começou... Que horas hoje aqui no Pronem? 1h. 1h. Tu queria estar aqui, Juan? Não. Juan não queria estar aqui. Claro que não. Juan está aqui porque ele precisa de um pagamento, de um salário, ele é um trabalhador. Né? Então é um poder econômico. É um poder econômico que realiza e que faz que ele realize algo. Que ele realize aqui o ato de estar, por exemplo, transmitindo essa aula para vocês. Né? E não é que o Juan não é um trabalhador dedicado, né? O Juan não trabalha enquanto eles dormem. Não é isso. A questão é que a gente, numa relação de trabalho, sempre está vivenciando uma relação com um poder econômico. Né? A gente sempre está vivenciando uma relação com um poder econômico em que se obriga, em que se exerce um poder sobre o outro. O Juan está aqui por uma questão econômica. Beleza? Tranquilo? Agora, também existe um poder ideológico. Um poder ideológico é quando você tem acontecimentos, ideias que vão ser manipuladas para que você creia em algo, para que você acredite em algo. Leandro, quem tem poder ideológico? Muita gente. O professor pode ter poder ideológico, a mídia tem poder ideológico, um jornal tem poder ideológico, um filme, uma série pode ter poder ideológico. O poder ideológico é o poder de construir um conjunto de ideias. Ou seja, é o poder de poder construir um conjunto de pensamentos. Repara, a igreja, a religião tem um poder ideológico impressionante. Sempre que existe um local, um ambiente, uma pessoa ou um grupo que consegue controlar as ideias das pessoas, fazer que elas pensem de certa maneira, fazer que elas tenham uma visão acerca da realidade, isso é poder ideológico. Isso é poder ideológico. Leandro, todo poder ideológico é ruim? Claro que não, né? Mas o poder ideológico é uma realidade. Né? Da mesma forma que o poder econômico é ruim. Mas o poder econômico, o poder ideológico são formas de nos controlar. Quando é pelo dinheiro, econômico. Quando é nas ideias, no pensamento, é o ideológico. Agora, também existe o poder político. Também existe o poder da política. Porque o poder político é o poder da lei. É o poder da jurisdição. É o poder das regras da Constituição. Então, por exemplo, eu vou contar para vocês agora um rápido caso, né? Outro dia eu fui olhar no Detran, para quem não sabe, é o Departamento de Trânsito aqui do Rio de Janeiro, é quem cuida de carteiras de habilitação, né, essas coisas todas. E a minha habilitação para dirigir estava vencendo, ela ia vencer agora em janeiro. Né? E aí vai vencer minha habilitação. E aí eu fui lá no Detran, me inscrevi lá para poder tirar uma nova habilitação, para renovar minha habilitação. E aí eu renovei, fiz o exame, tive que pagar o exame, aí paguei o exame, saiu a habilitação. Repara, eu fiquei uns 2, 3 meses nessa brincadeira de ter que ir lá, me cadastrar, marcar, fazer o exame, esperar e buscar de volta. Isso aí é um poder da legislação sobre mim. É um poder das regras políticas sobre mim. Eu estou dando um exemplo simples, como por exemplo um documento. Mas existem outros poderes, né? Quando você, por exemplo, é preso, se você comete um crime, é um poder político, é o poder da regra, da lei, se impondo sobre você. Beleza? Então isso aqui são só exemplos, não quer dizer que só esses poderes são exercidos dessa maneira. O poder econômico, o patrão exerce. O poder ideológico, a igreja exerce. O poder político, qualquer ação do governo sobre o indivíduo é um poder político, tá? E tem um conceito do Weber que eu acho importante a gente lembrar aqui com vocês, né? O Weber, Max Weber, relevante sociólogo, pensador alemão, ele fala uma coisa,
que o que define o Estado, o que define o Estado é ser aquele que detém o monopólio do uso legítimo da força. Alan, como assim monopólio do uso legítimo da força? Para Weber, o que define a ação estatal, ou seja, o que define quem é o Estado, é ser aquele que detém o poder da força dentro de uma sociedade. É aquele que detém o poder da força dentro de uma relação social, né? Então, repara que numa sociedade só o Estado pode prender. Só ele pode punir, só ele pode julgar, só ele pode me cobrar impostos. Ai, Leandro, mas onde eu moro, sabe, tem uma milícia. E essa milícia cobra impostos dos moradores. Exatamente. É uma demonstração que naquele local, que naquele espaço, o Estado está fraco, porque ele não está tendo esse monopólio da força. Segundo Weber, o Estado é a única instituição que pode exercer poder político sobre você. Se outra instituição está realizando, está fazendo isso, tem um erro aí no caso. De boa? Tranquilo? Tem pergunta ali? Não? Os alunos estão rindo sem parar da minha blusa de rapper, né? Da minha blusa de manga comprida aqui. Quase uma blusa de manga comprida, né? Muito boa essa blusa, muito boa, né? Vamos lá, vamos seguir, né? Oi? Bonecão do posto, é. Olha só, quando eu falo de poder, né, o Weber vai dizer uma coisa que é o seguinte, né? E o Weber é o autor mais importante sobre esse tema do poder. O Weber vai dizer que existem poderes legítimos e poderes ilegítimos, né? O Weber diz uma coisa que é o seguinte: poder legítimo é quando eu exerço poder sobre alguém com base no convencimento, com base no consentimento, ou seja, o poder legítimo, segundo Weber, é quando eu consigo exercer poder sobre alguém convencendo essa pessoa, gerando consentimento sobre essa pessoa, né? Fazendo que a pessoa faça o que eu quero porque eu tive retórica, oratória, porque eu tive um poder de influência, de carisma sobre aquela pessoa. Agora ele vai dizer que um poder pela força é ilegítimo. Sabe por que o poder pela força é ilegítimo, segundo Weber? Porque na visão weberiana, só quem tem poder que pode exercer pela força é o Estado. É só o Estado, é só o governo, né? Nós, pessoas comuns, não podemos. Tem uma perguntinha aqui do Lucas. Vamos lá. Professor, no caso do Jim Jones, ele exerceu poder ou autoridade sobre todas aquelas pessoas? Quem é Jim Jones? Fiquei curioso agora. Será que estou esquecendo alguém importante? Vamos jogar no Google. Para não deixar o Lucas sem resposta. Quem é Jim Jones? Será que eu estou esquecendo? Jim Jones. Parece o nome de uísque isso. Jim Jones. Jim Jones foi um fundador e líder de uma seita famosa devido ao suicídio. Ah, tá, aquele cara de Jonestown, não é? Aquele cara de Jonestown que mandou todo mundo se matar junto, né? Não é esse, Lucas? É esse mesmo, né? Então, Jim Jones, né, o cara daquela seita de Jonestown, ele é um poder carismático, né? É um poder legítimo. Repara, ele convenceu, né, com o consentimento das pessoas, fez que elas fizessem aquela relação. É uma relação de poder. Uma relação de poder macabra, muito macabra, mas é uma relação de poder. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Não tem outra pergunta ali não, tá? Se aparecer outra, eu vou respondendo. E aí, uma coisa que a gente até falou, né, para quem acompanha nossas aulas ao longo do ano todo, aí, teve uma aula que a gente falou sobre isso, mas eu vou repetir com você. Vem aqui, diretor, rapidinho. Quando nós falamos de poder, né, dessa relação de poder, o Weber, que é o autor mais importante sobre o tema, né, Max Weber, fala pra gente que existe, né, várias formas de um poder acontecer. Ou seja, o Weber diz pra gente que o poder, ele pode ser um poder legítimo ou ilegítimo. Quando a gente fala de um poder legítimo, ou seja, um poder que realmente deve acontecer, deve existir, né, legítimo, ele fala que vão existir 3 tipos de um poder legítimo apresentar-se para nós dentro de uma sociedade. Ele fala que existe um poder legítimo, que é o poder carismático, né? Ele fala que existe um poder legítimo, que é o poder racional legal. E o Weber fala para nós que existe também um poder legítimo, que é o poder tradicional. Tá? O que é o poder carismático? O poder carismático, gente, é um poder de carisma. E aí eu vou falar para você uma coisa agora que você vai me entender, né?
Cara, para vocês, para ficar um exemplo ficar bom, pensa em professor. Pensa em professor, né? Repara que você é uma pessoa que está aí no mínimo, né? Se você deve ter uns 17, 18 anos, alguns mais velhos, mas na média geral, né? Você estudou ao longo da sua vida no mínimo uns 15 anos. Então você teve dezenas de professores ao longo da vida, dezenas. E esses professores, alguns tinham grande poder de fazer que você entendesse a matéria, outros nem tanto. Alguns professores tinham o poder de fazer que você se interessasse por aquele conteúdo mesmo sem você gostar. Só pela retórica, pela fala, pelo discurso. Ou seja, existia na verdade, e existe na verdade uma coisa, que é o carisma. O carisma é um poder que a pessoa tem de fazer que você goste dela, se interesse por ela, queira ser amigo dela, queira ouvir ela falar. Só porque a pessoa fala de um jeito legal, ou porque a pessoa tem algum tipo de informação, ou porque a pessoa demonstra saber muito sobre um conteúdo. Ou seja, o poder carismático é um poder presente em nossa realidade. É aquela pessoa que para numa roda de conversa, todo mundo quer ouvir. É aquela pessoa que para falar, todo mundo quer ouvir o que ela tem para falar. Ou seja, o poder carismático, essa dominação que alguém pode exercer de forma carismática, é um poder pela capacidade da pessoa aparentar ter qualidades que ninguém tem, que ninguém possui. Cara, eu lembro que eu tive um professor, né, na minha vida escolar, né, nem vou citar o nome dele porque hoje em dia depois eu fui trabalhar com ele, olha que legal, né, hoje em dia depois ele virou, eu já era professor, ele era um cara mais velho, mas tive o prazer de trabalhar com ele. E eu lembro que quando eu assistia a aula desse cara, eu estava no pré-vestibular, eu falava, eu quero ser isso aí. Eu quero fazer com esse cara, eu quero fazer igual ele faz, né? Isso é um poder de carisma, isso é um poder de retórica, de convencimento, isso é um poder de fazer que você se envolva com aquilo que está sendo dito, que vai aparecer para você aquilo que é real. Isso é poder de carisma. E o carisma, ele faz que você faça tudo. Um cara perguntou aqui do Jim Jones, né? Por exemplo, esse cara, para convencer as pessoas a se matarem, esse cara tinha poder de carisma. Ele tinha um poder carismático de fala, de retórica, de discurso. Ele tinha o poder de fazer que as pessoas acreditassem no que ele está dizendo, né? E isso é um poder que, cara, eu nem sei se ensina isso, né? Mas, inegavelmente, é possível você melhorar esse seu poder de fala, de retórica, de discurso e por aí vai. Grandes figuras históricas do bem e do mal tiveram e possuem esse poder. Você pode dizer que o Hitler, o maníaco Hitler, ele tinha poder de retórica. Né? O Hitler, quando fazia seus discursos, vibrando com os braços, fazendo todos aqueles gestos, aquilo é um poder de carisma, inegavelmente. Agora, para o mal, vão existir pessoas ao longo da história que vão usar isso também de forma positiva, tá? Existe um outro poder, que é o poder racional legal, né? O poder racional legal é o poder da norma, da lei, da regra, né? Um exemplo, quando eu fui lá no Detran e fui obrigado a fazer uma série de coisas, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer o exame, agora eu tenho que pegar minha carteira. Isso é um poder racional legal, né? É um poder legítimo? É um poder feito pela legalidade. Esse legal não é de, é legal, divertido, não. É legal de regra, de legalidade. É um poder feito pela jurisdição. E existe um poder que é o poder tradicional. O poder tradicional é um poder que a pessoa tem poder, né, por uma relação que a posição social que ela ocupa é uma posição historicamente de poder, né? Pensa no seguinte, pessoas mais velhas, você respeita pessoas mais velhas, ou deveria respeitar, mesmo sem você nem conhecer. Pessoa mais velha você respeita, você, dá licença senhor, tudo bem, não sei o quê, porque é uma posição tradicional de poder. Pensa, por exemplo, na figura, né, de um juiz. Você não vai chegar no tribunal e falar, qual é, juiz? Tranquilo, na paz? Não, você não faz isso. Você não faz isso. Você vai falar, excelência, boa noite, senhor, boa noite, porque é uma posição de poder. É uma posição tradicional de poder, tá? Uma posição tradicional de comando. Um outro exemplo para você entender sobre essa questão do poder tradicional e como que ela é importante. O líder religioso. Né? Pensa que você é uma pessoa católica ou uma pessoa evangélica, tanto faz. E aí você vai sempre na missa ou no culto no mesmo horário, com a mesma pessoa. Sempre lá o mesmo pastor, pastor João. E aí você um dia chega lá, o pastor João não está lá, está o pastor Marcelo. Você respeita o pastor Marcelo? Respeita. E você respeita o pastor Marcelo por um motivo muito simples. Você respeita o pastor Marcelo porque ele é uma posição tradicional de poder na sua crença. Né? Isso são poderes legítimos. Leandro, mas você falou que tem poder ilegítimo. Tem. Porque para o Weber, aquele poder em que alguém domina outra pessoa pela força, isso é um poder ilegítimo.
um poder pela força, ele não tem legitimidade, porque para ele só quem pode exercer força numa sociedade é a figura, né, representada aí no caso pelo Estado. Só o Estado tem esse poder, só ele pode exercer essa relação. Show de bola? Diretor, vem comigo. Perguntas aqui. João, professor, o caso da Venezuela é um caso de poder ilegítimo? João, não sei se eu entendi sua pergunta, mas não. Né? Porque, mal ou bem, quem exerce poder na Venezuela, se é que você está falando do poder de um ditador, como Maduro, por exemplo, é o próprio Estado, né? Então, naquela relação, não seria um poder ilegítimo. Adelino mandou assim, professor, o poder exercido pela força só é legítimo se usado pelo Estado. Mas se o Estado for imposto pela força, como nos casos de ditadores, ele continua exercendo um poder legítimo? Sim, Adelino. Né? Veja bem, isso é um conceito, tá? Não quer dizer que é certo, não quer dizer que deve acontecer isso, mas é um conceito, no conceito weberiano, sim, continuaria sendo legítimo. Pergunta do Dedico, Dedico voltou, Dedico, eles comem, voltou, tá com a gente, né? Dedico perguntou assim, professor, um poder discricionário, ao bel prazer de quem interpreta a lei, é legítimo? Olha, Dedico, o poder, né, se ele for um poder ligado ao Estado, feito pela força com o Estado, ele é um poder legítimo, tá? Ele é um poder legítimo. O que não vai ser um poder legítimo é se for um poder que exerça força independente do Estado, tá bom? Outra pergunta aqui. Vitor, questões como machismo, racismo, se encaixam em quais categorias de poder? Veja bem, machismo, racismo, né, é um poder feito, depende do contexto, né, depende em que ocasião. Se eu estou exercendo um ato de racismo violentando alguém fisicamente, é um poder ilegítimo, né, porque é pela força. Né? E, na verdade, qualquer caso de racismo é um caso de força, mesmo que seja uma força simbólica. Então, seria um poder ilegítimo aí. Né? Outra pergunta aqui é da Assá. A Sá mandou assim, a gente vê muito esse poder carismático nas mídias, né, prof? Com certeza, né? Mas uma coisa também, gente, e aí fica entre nós aqui, né? Vamos combinar que tem muita gente na mídia que não tem poder carismático nenhum, né? Eu não sou uma pessoa que segue muito de influencers, né? E por aí vai, mas meus alunos seguem. E toda vez que eu chego na escola, eu sempre falo mal de alguns influencers porque é divertido falar mal deles, né? E aí vem assim, professor, você já viu isso aqui? E assim, às vezes é gente que fala mal, né? Que se expressa mal, que nem tem uma moralidade, mas que faz muito sucesso porque tem um corpo perfeito, porque é muito bonito e por aí vai. Então assim, nem todo influencer, né, das mídias sociais é realmente carismático, né? Mas muitos vão ser, né? Tem realmente pessoas que vivem hoje em dia de ser influenciadores, né? Que são muitos carismáticos, né? Se eu dependesse de ser influenciador para ganhar algum dinheiro, eu estaria miserável, porque isso é uma coisa que eu não sei ser influenciador, né? Mas a gente vai tentando aí, né? Eu vou abrir umas caixinhas de pergunta no Instagram para ver se eu fico famoso fazendo coaching do fracasso. Olha só. E aí, existem muitos autores que falam sobre poder, né? A gente vai aprender vários deles ao longo, né, do nosso curso, né, até a prova do vestibular. E assim, é importante que vocês procurem, obviamente, ao longo do ano a gente vai ter aula sobre eles, mas caso você esteja vendo essa aula de forma isolada, o tema de poder é um tema relevante. E é um tema que aparece no vestibular com vários autores. Alguns autores que são colocados no vestibular falando sobre poder são esses dois bonitinhos aqui. Né? Esse cara chamado Nicolau Maquiavel, um italiano, né? E esse outro aqui com esse cabelo bonito, chamado Thomas Hobbes, esse inglês aqui no caso, né? O Maquiavel, ele era um cara que dizia uma coisa sobre o poder que é interessante, porque o Maquiavel, ele vai ser um cara que vai dizer assim, olha, o governante tem o poder total. E segundo Maquiavel, esse governante que tem o poder total, ele pode tudo. Tem que matar? Mata. Tem que roubar? Rouba. Tem que corromper? Corrompe. Porque para Maquiavel, o governante tem o poder total, completo. E esse governante que tem o poder total, completo, tudo pode fazer. Ou seja, na visão do Maquiavel, o governante tem poder completo e real sobre tudo que existe. Agora, o governante. Maquiavel não diz que eu ou você podemos fazer isso. A Maria Clara, a Emanuele, o Cairo, a Thalia, essas pessoas não podem ter poder, né? Segundo Maquiavel. Só quem pode ter esse poder total é o governante, só ele, mais ninguém. E existe o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes falava uma coisa interessante que é o seguinte,
na visão do Thomas Hobbes, a gente vai ter uma aula depois só para falar sobre o Thomas Hobbes, o Hobbes vai dizer o seguinte: o governante, né, ele é um governante absolutista e ele vive numa sociedade onde todo mundo é mal por natureza. Hobbes dizia que todo mundo nasce mal. Olha que doideira, né? Hobbes fala que o homem é mau, cruel, egoísta, por natureza. Hobbes fala que o governante, né, vai ter que lidar com pessoas mais cruéis. E esse governante, para lidar com pessoas mais cruéis, ele vai ter que ser o quê? Mau, cruel. Então Hobbes fala desse poder do governante ligado a cometer atos ruins, muitas vezes, e por aí vai. Mas assim, fica calmo que a gente vai ter aulas específicas para falar só do Maquiavel e só sobre o Thomas Hobbes. Um outro autor que também fala sobre poder, que a gente vai trabalhar nessas aulas sobre política que vem pela frente aí, é o Montesquieu. Né? Barão de Montesquieu, esse autor aqui do século XVII, século XVIII, e o Montesquieu, ele vai ser um cara que vai dizer uma coisa interessante, que para ele o poder tem que ser dividido. Vem aqui, diretor, rapidinho, né? O Montesquieu é um cara que vai dizer o seguinte, né? Segundo ele, né, dentro de uma sociedade, nós temos que ter uma divisão dos poderes. Ué, Leandro, como assim divisão dos poderes? É isso mesmo. Segundo Montesquieu, é fundamental que exista dentro da sociedade uma divisão dos poderes. Ele é contra a ideia de que o poder fique concentrado nas mãos de um governante só. O Maquiavel e o Hobbes, que nós falamos, defendiam que o poder ficasse na mão de um cara só, numa pessoa única. O Montesquieu vai defender uma coisa que é a tripartição dos poderes. Como assim tripartição dos poderes? Segundo ele, tem que existir 3 esferas de poder. Uma esfera que ele vai chamar de poder executivo, uma esfera que é o poder legislativo e uma esfera que é o poder judiciário, né? Na visão, né, trazida pelo Montesquieu, essas seriam as 3 esferas de poder. O poder executivo é o poder de quem executa as leis, o legislativo é de quem elabora as leis e o judiciário é de quem julgaria essas leis. Diferente, por exemplo, do Hobbes e do Maquiavel, que vão defender que todo o poder fica nas mãos de um só, tá? Tira o print, negócio de print aí e vem pra cá. Show! Né? E aí, tem uma outra forma de poder, né, que é o Platão, né? Platão também é um autor que falava sobre poder, né? E o Platão, quando ele vai falar sobre poder, né, ele fala que, segundo ele, o poder dentro de uma sociedade tem que estar naqueles que são os mais sábios. E isso é uma visão diferente, porque ao contrário de visões políticas, né, da modernidade que diziam, por exemplo, que um rei tem que ser rei. O rei tem que ser rei porque é o direito divino dos reis, é uma escolha de Deus para esse cara ser governante. Ou uma visão democrática que defende que alguém tem que ser o governante porque o povo quis. Platão diz que não, que o poder tem que estar nas mãos do mais sábio, do mais inteligente, do mais apto. Platão defendia um sistema de governo que nós chamamos de sofocracia, o governo dos sábios. Aquele que tem mais sabedoria vai vir a governar, porque para Platão algumas pessoas nascem com uma aptidão ao poder. Tem gente que nasce com uma capacidade prévia para ter poder, que nasceu para ter essa função, e tem gente que não. Então tem gente que nasceu para governar, tem gente que nasceu para ser governado, né? Segundo a visão platônica, aí no caso. Mas assim, a gente, como eu estou falando, está iniciando um conjunto de aulas sobre poder, tá? Vamos, obviamente, ao longo, né, das próximas aulas, falar muito mais detalhadamente sobre alguma coisa. Na próxima aula, vamos falar sobre o Estado moderno. Então, na próxima aula, vamos falar o que é parlamento. O que é parlamentarismo? O que é presidencialismo? O que é república? Vamos falar o que é um sistema político, né? O que é uma monarquia parlamentar? O que é uma democracia representativa? O que é uma democracia direta? Ou seja, a próxima aula é uma aula para a gente entender esses conceitos, tão falados na política, mas tão pouco debatidos. Primeiro falamos do que é poder, já que o poder é o que movimenta a política. Depois vamos falar desses modelos políticos existentes. Beleza? Galera, primeira coisa, né? Eu queria pedir desculpa pela enrolação, pela confusão e hoje da troca de horário. Eu sei que tem gente que se planeja para ver uma aula, para ver outra. Eu acabei
pegando esse trânsito, tá? Outra coisa é avisar que a gente agora vai ter a mentoria para quem é assinante da plataforma, para quem assina aí o ProEnem. A gente tem agora, né, 9h15, é a nossa mentoria lá no site do ProEnem, uma mentoria em que eu falo um pouquinho sobre métodos de estudo, metodologia, o que você pode fazer para melhorar e por aí vai. E terceiro, falar para vocês pararem de fazer bullying comigo por causa da minha blusa, por favor, tá? Me ajuda! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.